Oi, terceiro ano, professora Karina. Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. E hoje nós vamos continuar estudando sobre o nosso solo, tá? Aqui na apostila de vocês, ó, tá as páginas do livro didático, que lá tem todos os textinhos, né, que a gente vai estudar, que vocês vão acompanhar a minha leitura e explicação. E aí tem as páginas aqui com as atividades para ser feita, tá? Então são 3 páginas e aqui na frente, ó, tá qual atividade que é para fazer, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a conservação do solo. A primeira página, né, as primeiras páginas do livro aqui, página 70 e 71, que é a abertura, vai falar um pouquinho sobre a conservação do solo. Aqui nessa imagem, a gente pode ver, ó, o desgaste do solo na beira da praia, né? Ó, a gente vê que ele tá todo rachando, ó, até próximo à estrada, né? Olha o perigo, né, da estrada ceder. Por que que isso acontece? Porque quando a maré sobe, né, que é aqui do mar, as ondas batem com força aqui no solo e isso faz com que ele vai se desmanchando aos poucos. Então, existe toda né, uma técnica, um cuidado para ser feito com esse solo, para que esses desgastes sofra menos, né? Para que o solo sofra menos o desgaste, tá? Do tempo. Esses desgastes, esse tipo de desgaste que a gente está vendo aqui é um desgaste natural, né? De uma situação natural. Não tem como a gente controlar o mar, não tem como a gente segurar o mar, tirar o mar dali, né? Não dá. Então, é um desgaste natural que acontece, né, com o tempo, tá? E aí, nós vamos dando continuidade na página 72, que tá falando sobre a importância do solo. Aqui nós temos uma reflexão, né, para imaginarmos aí esses tipos de solo. Veja bem, ao passar por uma estrada, você já observou morros que tiveram a vegetação retirada, ficando descobertos? O que acontece, o que pode acontecer com esses locais? Então, às vezes, né, a gente tá viajando, tá indo para alguma outra cidade, na estrada a gente vai observando tudo que tem em volta, a paisagem. E aqui tá fazendo, né, tá pedindo pra gente tentar lembrar aí, puxar na memória, se você já viu algum morro, tá, onde a vegetação foi retirada, ou seja, as gramas, as árvores, tudo foi retirado, só tá a terra. Vocês já viram algo assim, né? E você sabe o que pode acontecer neste lugar? Então, é isso que nós vamos aprender um pouquinho aqui. O solo é de grande importância para os seres vivos. Como a gente viu na aula passada, existem muitos seres vivos que moram em cima do solo, né? E embaixo do solo, né? Dentro do solo. Por exemplo, as formigas que cavam os túneis, as minhocas, né? Ele é tão importante quanto a água e o ar. Para manter o solo aproveitável, é preciso cuidar muito bem dele, como a gente viu no caso das plantações, né? Todas aquelas técnicas, lembra? A drenagem, que mais? A aração, né? A gente viu várias técnicas que falam do cuidado com o solo. Embora o planeta Terra seja grande, há solos que não podem ser utilizados por diversos motivos. Por estarem em locais muito íngremes, ou seja, muito alto, e íngreme que a gente fala é uma descida, né? Ambientes cobertos de gelo, né? Igual aqui na imagem mesmo a gente pode ver. Poucos férteis, ou seja, sem nutrientes nenhum para usar. Por estar contaminado e muitas outras, né? Então, não é todo o solo que nós temos no planeta que a gente pode utilizar, tanto para morar quanto para construir, né? Então, a gente tem que saber muito bem, né, como que tá a saúde deste solo.
Muitos organismos vivem sobre os solos. Os seres humanos, assim como alguns outros animais, constroem suas moradias sobre o solo. Muitas plantas também se fixam no solo. Há diversos recursos importantes presentes no solo, os quais levaram centenas, milhares ou até milhões de anos para se formar. Aqui, ó, nessa imagem, nós temos uma das maiores colônias de formiga cortadeira do mundo e ela foi descoberta em um solo brasileiro, né? Então, aqui na imagem, tá? A impressionante estrutura da colônia. Então, veja bem, aqui houve uma degradação do solo, né? O solo foi se desmanchando e olha o que eles descobriram embaixo. Uma colônia de formiga, né? Ó, isso aqui é tudo as formigas que fizeram esses caminhos aqui, ó, né? É a casa delas, né? É a casa delas, elas que fazem esses túneis todos aqui embaixo. Então, o solo, ele não é só importante para a nossa sobrevivência em relação à moradia e plantação, mas também para os animais, né? Então, aqui, na primeira atividade que está pedindo para a gente fazer, na página 73, está sendo pedido para fazer o exercício A. Nós acabamos de falar aqui sobre diversas atividades que os seres humanos podem realizar no solo ou com o solo. Então, a gente pode usar em cima do solo, né? Ou com ele, né? Se eu pegar ele para fazer algo. Eu quero que vocês escrevam aqui, né? Algumas dessas atividades que a gente pode fazer, nós seres humanos, que a gente pode utilizar o solo, né? Para que tanto, né? Pensa aí, conversa com a família de vocês, né? O quê? Para que tanto que a gente utiliza o solo, tá? Veja aí, lembra, ó, lê de novo, ó, aqui embaixo, nessa parte de baixo, tá falando de algumas dessas utilidades, né? Então, por que será que o solo é importante? Por que será que eu preciso dele? A usar para quê? Tá? Escrevam aqui para mim. Aqui nessa página, nós vamos falar sobre, tem um textinho aqui, ó, sobre as formigas agricultoras, tá? Aqui vai falar sobre essa formiga que tá aqui embaixo, né? Eles chamam ela, né, de formiga agricultora. Vamos ver por quê. As formigas cortadeiras representam um dos raros grupos de animais que desenvolveram a agricultura, disse a AFP Michael Brandstetter, do Museu Nacional de História Natural Smith Johnson, nos Estados Unidos, coautor do estudo. Em seus formigueiros, criam um campo subterrâneo onde cultivam fungos, que formam a maior parte da sua dieta. As formigas agricultoras são capazes de proteger os seus cultivos das doenças, dos parasitas e da seca em uma escala e em um nível de eficácia que rivaliza com a agricultura humana. Então, veja bem, gente, essas formigas aqui, né, chamadas de agricultoras, elas criam fungos lá embaixo da terra. Olha que interessante, né? Olha, você vê um serzinho assim tão pequenininho, né? E olha o que elas são capazes de fazer, né? Então, elas criam esses fungos, né, para se alimentar. E isso ajuda, né, o solo também, tá? Isso também ajuda o solo. Olha que curiosidade interessante, né? Então, aqui nós temos, né, duas atividades, tá? De acordo com a nossa, né, aqui na página 74, a nossa apostila, ó, tá dizendo que na página 74 nós vamos fazer o exercício 1 e 2 no caderno. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar teu caderno, vai colocar a data de hoje e vai colocar lá, número 1, tá? E vai responder a pergunta, coloca a página, né? Ó, página 74, exercício número 1, e vai escrever lá a resposta do número 1. Número 2, vai escrever a resposta do número 2, tá bom? Então, é no caderno que você vai responder. E aqui você vai tirar do texto as respostas, tá? Então, leia o texto novamente, se precisar, né? Pesquisa na internet, se precisar também, tá? E responda as duas perguntas. Aqui do lado, nós vamos falar sobre o desgaste e a poluição do solo.
Que consequência do desgaste e a poluição do solo provoca no ambiente? Então, aqui a gente está vendo uma imagem com uma erosão do solo, tá? O que é erosão? É um desgaste, né? Vai abrindo-se um buraco, né, no solo, a partir do seu uso ou mau uso, depende, né? Se tiver construções em volta, pode ser resultado disso. Se não, pode ser simplesmente causado por problemas naturais, chuva, vento, né, e tudo mais. Nós já estudamos que o solo leva cerca de milhares de anos para se formar. E em poucas horas é possível destruí-lo se a gente não for cuidadoso. As primeiras interferências que danificam o solo são a erosão, a queima descontrolada da vegetação e o desmatamento e a poluição. Então, veja bem, né, as principais causas, né, dos problemas, né, do solo é a erosão, a queimada, né, o desmatamento, cortar as árvores e a poluição. A erosão causada pela chuva é o principal fator de destruição do solo. Então, essa erosão, por exemplo, aqui, ó, a gente pode dizer até que é causada pela chuva, porque a água a chuva bate no solo e como ele é íngreme, né, ó, é uma descida, a água desce, né, causando o desgaste desse solo, vai abrindo buraco, vai abrindo buraco, vai abrindo buraco e aí ele, né, com o tempo ele já tá um buraco enorme. Pois a água que cai arrasta muitas partículas para outros lugares. O vento também, então depois que seca, né, esse buraco, às vezes o vento, né, vai levando também, né, terra para cá, terra para lá, e assim ele vai se desmanchando. Quando o solo está desprotegido, sem vegetação, a ação da água e do vento torna-se ainda mais prejudicial. Por isso que o importante o solo é ter vegetação. Aqui mesmo a gente vê que há interferência do homem, ó. Tem um monte de poste, aqui em cima, ó, no topo, tá parecendo que ele foi desmatado, foi cortado um monte de árvores. Então, olha, tudo isso influenciou nesse desgaste do solo aqui, tá? Aqui, né, tá mostrando uma queimada, tá? Olha só a queimada, né, como a gente falou ali. Muitas pessoas botam fogo no solo, né, nas árvores e nas plantações, por achar que é mais fácil, né, assim, depois para tirar os restos. E isso acaba estragando o solo, tá? Aqui na página 76, nós vamos fazer a atividade que tem aqui também no caderno, tá? Então, vocês coloquem a página lá no caderno e daí coloca lá A, B e C e coloca a resposta. Então, observem o trecho de serra representado nessa imagem aqui. Ele foi desmatado e o solo está completamente desprotegido. A, o que pode acontecer com essa encosta, né, com esse barranco? Após uma chuva forte, o que será que pode acontecer? B, quais são os riscos para as pessoas que estão passando aqui, né? Em volta deste barranco? C, qual seria uma solução para esse problema? Tá? Vocês vão responder A, B e C lá no caderno de vocês, tá? Porque aqui não tem espaço, não tem linha, vai ficar tudo apertado, né? Então, faça no caderno, tá? Aí, aqui na página 77, tá falando sobre os resíduos, né? Aqui é sobre os lixões, por exemplo, né? Muitas pessoas jogam, né? Tem terreno baldio perto da casa, ou às vezes alguns municípios não tem aterro, né, adequado e jogam esse lixo lá, né, tudo no solo. E aí com a chuva, com o sol e os animais que começam a aparecer ali, né, polui tudo, né, polui todo o solo que tá ali e tudo que está em volta também, tá? Não é só este solo, né? Aqui vocês estão vendo na imagem, olha só quanto lixo de, né? Olha quanto bicho, né? Gavião, urubu.
Então, é isso, crianças. Vocês vão fazer, então, tá? As atividades, ó, que tá dizendo lá na apostila, tá? Na página 73, 74 e 76. A 74 e 76 é no caderno. Eu vou fazer um modelo de como que eu quero que vocês coloquem lá no caderno 74 e a 76, tá bom? Como que vocês vão colocar no caderninho de vocês, tá? Então, caprichem terminando, mande para mim que eu faço as correções para vocês, tá bom? Se tiver dúvidas, me chame, que eu tô aqui e ajudo vocês, tá? Até às 5 horas eu posso ajudar vocês aí na atividade, tá?